Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje damos início ao mês de fevereiro, tá? Hoje é dia 1º de fevereiro de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo aqui com a leitura da lição do dia. Hoje estamos na lição 32. Eu inventei o mundo que vejo. Caraca, que maluquice, hein? Como é isso? Como é isso? Continuamos hoje a desenvolver o tema de causa e efeito. Não és vítima do mundo que vês, pois tu o inventaste. Podes desistir dele com a mesma facilidade com que o inventaste. Tu o verás ou não, conforme desejares. Enquanto o quiseres, tu o verás. Quando não mais o quiseres, ele não mais estará lá para que o vejas. A ideia para o dia de hoje, como as precedentes, se aplica aos teus mundos, interior e exterior, que de fato são o mesmo. Porém, como tu os vês como se fossem diferentes, os períodos de prática para o dia de hoje mais uma vez incluirão duas fases. Uma envolvendo o mundo que vês fora de ti e a outra, o mundo que vês na tua mente. Nos exercícios de hoje, tenta introduzir o pensamento de que ambos estão em tua própria imaginação. Mais uma vez, começaremos os períodos de prática da manhã e da noite, repetindo a ideia para o dia de hoje 2 ou 3 vezes, enquanto olhas à tua volta o mundo que vês, como se estivesse fora de ti. Em seguida, fecha os olhos e olha o teu mundo interior. Tanto quanto possível, tenta tratar ambos igualmente. Repete a ideia de hoje sem pressa tantas vezes quantas desejares, enquanto observas as imagens que a tua imaginação apresenta à tua consciência. Para os 2 períodos mais longos de prática, são recomendados 3 a 5 minutos e um mínimo de 3 minutos é requerido. Mais de 5 minutos podem ser utilizados, se tu achares o exercício repousante. Para facilitar isso, escolhe um momento em que prevejas poucas distrações e em que te sintas razoavelmente pronto. Estes exercícios também devem ser retomados durante o dia, sempre que puderes. As explicações mais curtas consistem em repetir a ideia lentamente, enquanto examinas o teu mundo interior ou exterior. Não importa qual dos dois escolhas. A ideia para o dia de hoje também deve ser aplicada imediatamente a qualquer situação que possa afligir-te. Aplica a ideia dizendo a ti mesmo: eu inventei esta situação tal como a vejo. Eu inventei esta situação tal como a vejo. Essa situação que está aí tirando a sua paz, foi você que inventou, né? Muito bem. Então vamos ver o que o Alan Watson e o Robert Perry comentam sobre a lição do dia. Ok? Lição 32, dia 1º de fevereiro, eu inventei o mundo que eu vejo. Instruções práticas. Qual é o propósito da lição hoje? Ensinar você que você não é o efeito do mundo. Que o mundo, sim, é o efeito de você. Ele é o seu efeito. O mundo é efetivamente o seu efeito, ok? Aí ele vai falar da maneira de praticar e eu vou pular essa parte, tá? Só vale a pena dizer que você deve permanecer desapegado, né? Lembrando a si mesmo que ambos os mundos são igualmente imaginários.
tanto o seu mundo interno quanto o mundo exterior no qual aparentemente nós vivemos, tá? Observações aqui. Se você seguir o conselho do livro de exercícios a respeito de começar a sua prática de manhã, né? Isso vai melhorar a qualidade da sua prática. Periodicidade, né, da lição, tão frequentemente quanto possível. Repita a ideia vagarosamente enquanto você estiver olhando à sua volta para o seu mundo externo ou, eventualmente, se você estiver de olhos fechados, para o seu mundo interno, tá? Resposta à tentação. Sempre que uma situação aborrecer você, você vai imediatamente responder com a frase: eu inventei essa situação tal qual eu a vejo. Eu inventei esta situação tal qual eu a vejo. E aí a gente parte então para o comentário dele, que é muito legal. Né? E ele faz uma ponte aqui bem legal com a lição do dia de ontem, tá bom? Se eu não sou uma vítima do mundo, qual é o meu relacionamento com o mundo? Eu o inventei. Se eu inventei o mundo, se eu inventei a coisa toda, como eu posso, de alguma maneira, ser vítima do mundo? Né? Então, eu tô ali brincando de Flight Simulator, né? Programei lá no meu jogo de videogame que eu vou enfrentar uma turbulência, uma tempestade. Aí chega na hora da tempestade, eu fico muito zangada, né? E eu digo, eu sou uma vítima dessa tempestade. Não, fui eu que programei tudo. Eu sou a programadora do meu próprio jogo de videogame chamado Vida na Terceira Dimensão, aqui nessa Matrix, nesse metaverso, tá bom? Agora, dizer que eu inventei o mundo é uma declaração muito pesada. Dizer que eu posso desistir dele tão facilmente quanto eu o fiz parece ser ainda mais improvável. Mas é exatamente isso que a prática do livro de exercícios está determinando aqui, configurando para nos provar. Não por uma lógica rigorosa, mas através de experiências que demonstram que isso é verdade. Essa que é a beleza do curso. O curso, num primeiro momento, depois quando você vira um aluno mais adiantado, isso sim acontece. Mas num primeiro momento, o curso é completamente ilógico. Então ele não tenta, digamos assim, pegar você através de uma lógica. Não, veja bem, você inventou o mundo porque você não é vítima do mundo que você vê. Não. Ele fala para você assim, Jesus fala para você assim, ô criatura, pratique os exercícios e veja o que vai acontecer. O curso é vivencial. Eu já falei isso para vocês aqui dezenas de vezes. Nesses 3 anos e 1 mês que nós temos estado aqui diariamente juntos, né? Com a graça de Deus não perdemos um dia, né? Perdemos o dia lá que eu fui para Teresópolis, que eu fiquei sem internet, ficou todo mundo desesperado achando que eu tinha morrido, né? Mas o vídeo estava gravado, enfim. Então, o que acontece? O curso convida você a praticar os exercícios e a experimentar, né? Por isso que ele se chama um curso em milagres. Ele não é um curso de milagres, ele não é um curso sobre milagres. Ele é um curso em milagres, né? Você vai vivenciar os milagres na sua vida. E eu peço a vocês encarecidamente que quem ainda não tiver assistido o vídeo da Denise Helena, que eu acabei de postar aqui no nosso canal no YouTube e também no nosso perfil no Instagram, eu peço que vocês assistam. É um vídeo curtinho, 7 minutos, eu acho,
onde ela conta o que aconteceu com ela como resultado da jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres que todos vocês fizeram comigo no ano passado, né? Ou pelo menos a maioria de vocês que estão aqui me assistindo hoje já fez a jornada de cura comigo, né? Então assistam e preparem o lencinho de papel, porque vocês vão chorar, tá? Muito bem. É exatamente isso que os milagres são. Os milagres demonstram que o mundo que você vê fora de você e o mundo que você vê dentro da sua mente estão ambos na sua imaginação, né? Então você está tendo um delírio, meu querido, minha querida. E olha que delírio ruim. Olha que personagens de mau gosto você cria para esse seu sonho. Olha só, que tristeza. Muito bem. A lição está simplesmente introduzindo a ideia e não tentando prová-la. Esse é o pulo do gato de Jesus Cristo. Esse é o pulo do gato do nosso mestre, danadinho. Danadinho ele. Ele só traz um pensamento para você, ele não tenta provar que esse pensamento seja verdadeiro, né? O texto discute o mesmo pensamento em muitos lugares. O mais contundente deles é no capítulo 20, onde Jesus diz assim: o que você reconheceu e se você reconhecesse que esse mundo é uma alucinação? E se você compreendesse que você inventou a coisa toda? E se você entendesse, meu querido, que aquilo que a sua professora Jaque, aquela maluca, repete para você todo dia, que você já está no metaverso? E se você entendesse que isso é verdade, meu querido? Né? E se você, enfim, tomasse a pílula vermelha? Vejam que ontem foi dia de faxina, né? Olha que barata. Aí a minha ajudante, ela já mudou todas as minhas almofadas coloridas de lugar. Porque toda semana tem que ser uma combinação que ela inventa, né? E eu, gente, eu não me incomodo. Eu deixo ela botar as coisas do jeito que ela quer. Às vezes eu acho que ela manda mais na minha casa do que eu, né? Então, ontem tava azul marinho, a rosa e eu acho que a azul clara, né? Hoje ela botou a vermelha, a azul clara e a amarelinha, né? Muito bem. Esse é um conceito que esse não é um conceito que você possa facilmente evitar se você é um estudante de um curso em milagres, porque o curso insiste nesse conceito, né? E nesse sentido, o curso é muito semelhante aos ensinamentos do nosso mestre Buda. Este é o mundo de Maya. Este mundo é uma ilusão. É Buda, gente. É totalmente budismo, tá? Ah, Jaque, como é que você sabe disso? Porque eu tive que estudar budismo na Seichonoye. Que eu já falei pra vocês que a Seichonoye é uma mistura do budismo, zen budismo, com cristianismo, com shintoísmo. Sendo que a parte do cristianismo, no meu ponto de vista, é um curso em milagres, é cristianismo raiz, é o ensinamento original do nosso amado mestre, né? Muito bem. Tudo que está sendo pedido, nos está sendo pedido aqui, é que nós abramos nossas mentes à ideia de que nós inventamos o mundo que vemos. Este é um conceito que pode colocar as nossas mentes num tumulto, porque ele atira, né, nas nossas faces todas as nossas crenças fundamentais sobre o mundo. O mundo tem algumas poucas coisas boas a respeito dele, né? Ele tem algumas coisas boas, mas também tem um monte de lixos horrendos. E alguém me dizer que eu sou responsável pelo mundo, que eu inventei, isso não cabe muito bem, não cabe facilmente na minha mente. Né? Porque eu sou muito vaidosa, eu sou muito egocêntrica, eu acho que se o mundo tivesse sido
inventado por mim, feito por mim, todas as pessoas seriam maravilhosas e saudáveis e não envelheceriam e usariam marcas caras como Dior e Chanel, né? Não é isso? Não é isso? Muito bem. Não é bem assim que a coisa funciona. Esse conceito, ele traz à tona todos os tipos de perguntas, todo tipo de perguntas na minha mente. Ok, vamos permitir que as perguntas borbulhem. Para o dia de hoje, para os períodos de prática, apenas aplique a ideia tal como ela é dada. Está tudo bem se parte da sua mente ficar buzinando, né, papeando aí no fundo da sua mente, dizendo: isso é loucura, eu não acredito de verdade nisso. A introdução ao livro de exercícios, nos avisou que nós poderíamos até mesmo resistir ativamente às ideias do livro de exercícios. Quaisquer que sejam as suas reações, as lições, faça as lições. Nada mais do que isso é requerido. Se você quiser jogar o livro pela janela, fique com essa reação dentro, não vai jogar o livro fora. E pratique a lição. Se você estiver nesse momento resistindo a entender que foi você que criou a sua condição física doente, a sua pobreza, a falta de amor na sua vida, a falta de paz, tudo na sua vida foi você que criou. E eu vou te dar uma dica. Sabe como é que você criou tudo isso? Eu vou te dar uma dica aqui muito boa. Aliás, eu não tô dando nada, gente. O Espírito Santo fica aqui na minha orelha esquerda, tá? Você sabe como é que você cria isso? A partir da sua crença no pecado, ok. Mas antes de a gente chegar na nossa crença no pecado, que está muito lá no fundo das nossas mentes, nós criamos todas essas coisas ruins nas nossas vidas porque nós somos ingratos. É a sua ingratidão que está trazendo esse problema aí na sua vida. E é com você mesmo que eu estou falando. A sua ingratidão. E você chegou a esse canal para resolver esse problema. Mas na sua ingratidão, você ataca Deus, Jesus, o Espírito Santo. Você ataca o curso. E você ainda me ataca. A sua ingratidão é profunda. A sua ingratidão, ela está entranhada em você. Infelizmente, você só quer receber. Você não quer dar nada para ninguém. E você ainda quer dizer que o que você recebe é ruim, não serve, não presta, não vale nada. Você não reconhece o valor daquilo que você recebe. Você ainda não consegue reconhecer e agradecer por todas as milhares de dádivas que já chegaram para sua vida. Como você não agradece, você não pode multiplicar essas dádivas, tá? Pode ser difícil num primeiro momento, mas nós temos na verdade apenas duas opções. Ou eu inventei o mundo, ou eu sou uma vítima do mundo. Ou eu sou a causa do mundo, ou eu sou o efeito do mundo. Não há outras escolhas. Para mim, gente, essa é a parte mais legal do texto de hoje, tá? Esse parágrafo dele aqui, para mim, tá absolutamente primoroso. Traz um aprofundamento na compreensão da lição que é divino. Pode ser difícil ver isso num primeiro momento, mas nós realmente temos apenas duas opções. Ou eu inventei o mundo, ou eu sou uma vítima do mundo. Ou eu sou a causa, ou eu sou o efeito. Não há outras possibilidades de escolha. Pense sobre isso. Ou eu sou o sonhador, inventando essa bagunça toda, ou eu sou a parte do sonho de alguém. Talvez do sonho de Deus.
Se eu não sou a causa, então eu estou à mercê do mundo. Mas se eu sou a causa, então há esperança. Eu posso modificar o sonho e talvez, eventualmente, parar de sonhar. Definitivamente. Ok? E aí ele vai fazer algumas observações aqui interessantes que eu vou ler meio que rapidinho aqui para vocês sobre a seguinte pergunta. Por que você deve tomar um tempo de quietude na sua manhã, assim que você acordar? Por quê? Esse tempo na manhã, ele é essencial para um estudante de um curso em milagres. É quando nós estabelecemos a nossa configuração mental para o dia, de forma que o dia se torna um dia sobre Deus, em vez de um dia sobre a sobrevivência. Ter esse tempo na manhã é uma parte essencial da prática do livro de exercícios. É quando você lê a sua lição e faz o seu primeiro período de prática. Mesmo depois que o livro de exercícios estiver terminado, o curso espera que você continue a tomar esse tempo. Como é dito na seção 16 do manual. Como um professor de Deus deve passar o seu dia. A questão que eu quero discutir aqui é quando. Quando você deve tomar esse tempo? Se você ainda não tiver estabelecido esse tempo na sua vida, ou se você já tiver estabelecido esse tempo na sua vida, então a questão do quando, ela é obviamente... Não, gente, se você ainda não tiver estabelecido esse tempo na sua vida, então essa questão do quando você vai tomar esse tempo, obviamente é relevante. Mesmo se você tiver um tempo quieto pela manhã regularmente, você pode estar com algumas perguntas aí pipocando aí no fundo da sua mente. É importante tomar o meu tempo de quietude no momento em que eu me levanto? Está ok eu esperar até um pouco mais tarde? Quando eu vou saber quando será o tempo ideal? Com tantas questões, as respostas estão bem aqui no curso. E eu vou citar 11 passagens para dar a você essa resposta. E elas mencionam as mesmas 3 coisas de novo e de novo e de novo. Assim que possível, depois que você despertar, né? O mestre Masaharu Taniguchi da Seicho no Ie, ele fala a mesma coisa. Acordou, foi meditar. Acordou, foi meditar, né? É como eu me sinto melhor, tá? Hoje, por exemplo, eu não fiz desse jeito. Eu acordei e fui correndo para minha aula de hidroginástica porque eu queria pegar a aula de 7 da manhã. Então, quando eu voltei para casa, eu já me distraí com uma porção de coisas e aí depois é que eu fui meditar. E aí a qualidade da meditação fica reduzida, tá? Então, eu prefiro realmente meditar assim que eu acordo, tá? Especialmente no inverno. Idealmente, o curso deseja que nós tomemos esse tempo assim que despertarmos. Nós receberemos mais benefícios, o curso nos diz, se fizermos a nossa prática como a primeira coisa da manhã. Por quê? Eu penso que isso ocorre porque quando nós acordamos, a nossa mente está relativamente como se fosse uma tela em branco. Ainda não está cheia com todas as preocupações do dia, né? Nesse momento, nós podemos pintar essa tela da forma que desejarmos. Se tomarmos essa oportunidade para pintar uma cena do céu nessa tela, então isso é o que permanecerá
por uma boa parte do dia, talvez até pelo dia inteiro. Por outro lado, se nós esperarmos demais, então a nossa tela mental irá ficando povoada com cenas de tarefas e preocupações e planos. Exatamente o que aconteceu comigo hoje. E então, no momento em que sentarmos para o nosso tempo de quietude, poderemos não ser bem-sucedidos em apagar tudo aquilo que já foi pintado na tela, né? Nós poderemos muito bem gastar esse tempo de quietude, né, ruminando, pensando sobre as tarefas, sobre as nossas preocupações, sobre os nossos planos para o dia. Geralmente é isso que acontece. Mas este é um tipo de lei que nós devemos, de que nós devemos ter o nosso tempo de quietude. Mas existe algum tipo de lei que nós devemos ter o nosso tempo de quietude no instante em que nós despertamos? E o curso diz que não. O curso é sempre prático. Pode ser que o professor de Deus não esteja numa situação que encoraje um tempo de quietude quando ele despertar. O que é importante não é a forma que o seu tempo de quietude tem que assumir, tem que ser no momento em que você desperta, né? Mas o conteúdo de tomar um tempo que seja o mais encorajador para esse propósito real, né? É por isso que o curso diz, quando você despertar, ou assim que possível depois que você despertar, né? E como nós vamos medir assim que possível, vai nos levar ao segundo e ao terceiro pontos aqui. Quando houver poucas distrações, né? Então, por exemplo, o que ele diz aqui, se você, no seu momento da manhã, suas crianças começam a bater na porta e perguntar que horas você vai servir o café da manhã, então, obviamente, não pode ser nesse momento, né? Talvez você possa tentar levantar mais cedo para que as crianças ainda estejam dormindo, e aí beleza, né? Então, o que o livro de exercícios quer dizer? Que você tem que estar sozinho. E você tem que ter a possibilidade de ficar quieto, né? E também você tem que se sentir razoavelmente pronto, né? E esse ponto fala sobre o que está acontecendo fora de você. Se você está num quarto barulhento com outras pessoas, né? Aí fica complicado, né? Você tá realmente pronto para ir para dentro e focar a sua atenção em Deus? Então essa questão da prontidão é mencionada 4 vezes e é primariamente um código para se você realmente já está nessa condição, né? De praticar sua meditação, né? E ele fala aqui uma expressão que é bem interessante, né? Você já está completamente acordado? Vamos encarar isso. Alguns de nós não somos nem humanos quando levantamos da cama. Há alguns de nós que quando o alarme desliga, nós ainda não podemos descobrir que barulho era aquele, né? Então, tentar esse nosso tempo quieto no momento em que nós nos levantamos não vai fazer nenhum tipo de sentido, né? Então, de repente, você é aquele tipo que quando você acorda, você é um zumbi. Não é uma boa ideia, então, você praticar o seu tempo de quietude, o seu tempo de meditação. Porque você não vai ser produtivo, né? Aí ele resume. Quando você deve tomar o seu tempo de quietude na manhã? Então, o curso dá uma fórmula simples. Assim que você, logo depois que você se levantar e logo que você se sentir pronto, completamente desperto, então você poderá ir sozinho para um lugar
quieto para você poder alcançar esse lugar de quietude dentro de você, tá bom? Então, muito bem. Então, ontem nós falamos, né? Essa lição de hoje é maravilhosa, praticamente são os dois lados de uma mesma moeda. Eu inventei o mundo que eu vejo, né? E do outro lado, tá? Eu não sou uma vítima do mundo que eu vejo, porque eu inventei o mundo que eu vejo. Então, hoje eu vou ficar declarando que nem um papagaio que eu inventei essa situação horrenda que está acontecendo aqui comigo. Eu inventei. Para quê? Com que objetivo? Para aprender o quê? Para desenvolver qual virtude? Como diz a minha professora de fogo sagrado, a Mônica Oliveira. Para que você contratou essa pessoa na sua vida para fazer isso com você? Não é? Gente, eu trouxe um texto de um outro livro para vocês aqui, maravilhoso, é um texto ascensional, onde nós vamos falar sobre essa dobradinha, eu não sou vítima do mundo que vejo, eu inventei o mundo que vejo. O livro é O Poder versus Força, do Dr. David Hawkins. Como vocês podem ver, o prólogo desse livro é do Henrique Corbera, que é um super, mega, ultra professor de um curso em milagres espanhol, que eu adoro, tá? E eu já li texto do Henrique Corbera para vocês em alguns vídeos. Eu não me lembro em quais. Vídeos aleatórios que eu fiz, não foi em live, tá? Depois eu vou me lembrar. Eu li textos do Henrique Corbera e ele fez o prólogo. Por quê? Porque o Dr. David Hawkins foi um praticante de um curso em milagres. Ele já faleceu, foi ele que criou a forma de medir os níveis de consciência, e ele criou aquela escala dos níveis de consciência que está lá no Instagram para vocês buscarem olhar, tá? Interessante dizer que ontem nós falamos da tal da consciência de vítima e eu falei para vocês que ela está muito lá embaixo. Então eu fui intuída a ler onde ela está, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui a escala aqui no meu celular. Pera aí. Tá aqui, tá, gente? Então, lá embaixo, na base do cone, vocês vão conseguir ver que a gente tem a culpa e a vergonha. Estão vendo? Estão vendo? Na base do cone, escala das emoções, tá faltando um S aí em cima, escala das emoções do Dr. David Hawkins. Então é esse livro que nós vamos consultar hoje para ler um pouquinho do texto para vocês entenderem melhor. Jaque, o que isso tem a ver com a ascensão? A ascensão é justamente você sair dos níveis baixos das emoções, dos níveis baixos de consciência e ir lá para cima no roxinho, onde está a iluminação. Então, primeiro você chega no amor, depois você chega na alegria de Deus, depois você chega na paz de Deus e, por fim, você chega na iluminação, tá bom? E vocês se lembram que no ano passado a gente falou pra caramba na jornada de cura da criança interior sobre a vergonha tóxica, né? Falamos sobre a vergonha tóxica, não é? Então, vamos entendê-la por um ponto de vista ascensional. Então, eu vou ler para vocês os dois níveis mais baixos, que são... Deixa eu ler aqui a introdução para vocês entenderem, tá? Ao longo os níveis da consciência humana, capítulo 4. Ao longo dos anos de realização desse estudo, milhares de calibrações definiram uma escala de valores que corresponde de maneira precisa a um conjunto bem organizado de atitudes e emoções localizado em campos de energia atratores específicos, de maneira similar como aos campos eletromagnéticos atraem as varetas de ferro, tá? Então, olha só, lembrem, quando a gente falar de atratores, pensem na forma do pudim. A forma do pudim tem um vazio. Quando eu boto a massa do pudim, ajeito bonitinha e boto meu pudim para assar, na hora em que eu tirar o meu pudim do forno e soltar ele direitinho da forma, ele está com a forma que eu quero. Então pensem nisso, tá bom? Então olha o que ele vai dizer aqui.
Adaptamos a seguinte classificação de tais campos energéticos para que se possa compreender com facilidade e para que também ela seja precisa ao nível clínico. Ele era um médico psiquiatra. É muito importante recordar que as cifras da calibração não representam uma programação aritmética, mas sim logarítmica. Assim, o nível 300 não tem o dobro da amplitude do nível 150, mas sim ele é 10 elevado a 300. Um incremento de alguns poucos pontos representa um grande avanço de poder pessoal, um grande avanço no poder, perdão. À medida que ascendemos por essa escala de consciência, a taxa de incremento desse poder é enorme. Eu imagino que vocês já devem estar sentindo isso, especialmente aqueles que estão começando o 4º ano aqui comigo, né? Lembram que nós falamos que retomar o poder pessoal era a primeira chave da ascensão? Nós começamos a nossa jornada desse ano, a nossa jornada ascensional, com esse livro, Psicologia da Alma, do Dr. Joshua David Stone. E a primeira chave ascensional é você retomar o seu poder pessoal. E esse livro trata justamente disso, o poder versus. Ele foi traduzido para o português como poder versus força, tá? As formas nas quais se expressam os diversos níveis da consciência humana são profundas e de amplo alcance. Seus efeitos são, ao mesmo tempo, evidentes e sutis. Todos os níveis abaixo de 200 destroem a vida tanto do indivíduo quanto da sociedade em geral. Todos os níveis superiores a 200 são expressões construtivas de poder. O nível decisivo de 200 é o marco que divide as áreas gerais de força e poder. Ao descrever as correlações emocionais dos campos energéticos da consciência, convém recordar que raras vezes eles se manifestam como estados puros num indivíduo. Isso é muito importante que vocês entendam. Muito importante. Tá bom? Os níveis de consciência sempre estão misturados. Uma pessoa pode operar num nível de consciência numa área de sua vida e em outro muito distinto em outra área. O nível geral de consciência do indivíduo é a soma dos efeitos totais destes distintos níveis, né? Então você pode ter uma consciência de vítima, que é um nível de consciência de culpa, né? E um pouco de vergonha também, nos seus relacionamentos amorosos. E você pode ter um nível de consciência de coragem na sua vida profissional e ser um empresário super bem sucedido, tá bom? Vamos lá. Então eu vou ler para vocês o mais baixo nível de energia, que é o 20, que é o da vergonha. E depois eu vou ler o 30, que é o da culpa. Tenham em mente que a primeira emoção, já falei isso para vocês, que Adão e Eva sentem lá quando eles se dão conta de que comeram a maçã e estão nus, é a vergonha, tá? A vergonha é o equivalente ao pecado na tríade ímpia de Um Curso em Milagres. Então eu tenho o pecado, vergonha, a culpa e depois o medo, tá bom? Então vamos lá. O nível da vergonha está perigosamente próximo à vibração da morte, que pode ser escolhida por vergonha e tomar a forma de um suicídio consciente. Também pode tomar uma forma mais sutil a não se dar os passos necessários para prolongar a vida. Por exemplo, uma pessoa que usa drogas, uma pessoa que fuma, ela está se suicidando todos os dias. Todos os dias essa pessoa faz uma opção pela morte. E isso também é psicanálise, tá, gente? Isso é a punção da morte. Tá bom? Se você bebe, enche a cara, se você se droga, se você fuma, você está todos os dias optando pela morte. Se você se alimenta mal e não faz atividades físicas e não cuida do seu corpo, você também está inconscientemente se suicidando vagarosamente.
tá? Quando você opta por permanecer num relacionamento destrutivo com alguém que te desrespeita e que te maltrata, você também está optando pela morte, tá? Por quê? Porque você está vibrando na vergonha, na crença no pecado, tá bom? Pra gente falar em Um Curso em Milagres. Neste nível é comum a morte por um acidente que poderia ter sido evitado. Por exemplo, a pessoa estava dirigindo rápido demais, bateu, capotou, morreu. Todos conhecemos a dor que faz, que decorre de cairmos em desgraça, sermos desacreditados ou deixarmos de nos sentirmos como um ser humano. Quando sentimos vergonha, baixamos a cabeça e desaparecemos. Desejamos ser invisíveis. Eu desejo que um buraco se abra na terra para eu escorregar para ele. O desterro é o acompanhante tradicional da vergonha, e nas sociedades primitivas, das quais todos viemos, isso equivalia à morte. O desterro é a exclusão, né? A exclusão por aquele grupo social. Daí a nossa profunda necessidade de pertencimento, que é um tema que também é muito tratado na constelação familiar. As primeiras experiências de vida que produzem vergonha, como o abuso sexual, por exemplo, alteram a personalidade para sempre, a menos que estes problemas sejam resolvidos em psicoterapia. A vergonha, tal como Freud determinou, produz a neurose. Destrói a saúde emocional e psicológica e, como consequência da baixa autoestima, provoca uma propensão às enfermidades físicas. A personalidade caracterizada pela vergonha é tímida, retraída e introvertida. A crueldade usa a vergonha como ferramenta e suas vítimas frequentemente também se tornam cruéis. As crianças envergonhadas são brutais com os animais e entre si. A conduta das pessoas cuja consciência somente chega a este nível é perigosa. Estão propensas a alucinações de natureza acusatória, assim como a paranoia. Paranoia é a pessoa achar que tem alguém perseguindo ela, tá? Alguns se tornam psicóticos e cometem estranhos crimes. Lembrem-se, gente, um médico psiquiatra, ele faz a residência dele num hospital de doentes mentais, tá? Então esse homem viu de tudo na vida dele e mais um pouco. Certos indivíduos centrados na vergonha a compensam com perfeccionismo e rigidez e se tornam compulsivos e intolerantes. Exemplos notórios são os extremistas moralistas que formam grupos de vigilância e projetam a sua vergonha inconsciente nos demais, para se sentirem justificados ao atacá-los, tá? Então, o que isso está tentando esconder? Uma grande vergonha, tá bom? Que não foi integrada, que não saiu do inconsciente. Então, eu estou projetando do lado de fora, tá? Vocês podem pensar em inúmeros exemplos. Os assassinos em série frequentemente agem a partir do moralismo sexual, com a justificativa de castigar as mulheres más, né? Aquelas que eles consideram que são umas prostitutas, né? Como a vergonha arrasta para baixo toda a personalidade, ela faz um indivíduo vulnerável a outras emoções negativas e, portanto, produz um falso orgulho, a ira e a culpa. Aí a gente vai para a culpa. Então, pensem nisso, imaginando o que a gente falou ontem. Também, eu não sou uma vítima do mundo que eu vejo. Pensem na consciência de vítima. Pensem na consciência de vítima. Para uma vítima ser vítima, de quem ela precisa? De um algoz. Nós estamos lá no triângulo maldito lá de Kapman. Eu acho que é Kapman ou Kaufman, não me lembro. Que é a vítima, o algoz e o salvador. Então, a vítima, o perpetrador e o salvador, tá? Egão, nível master.
Embaixo, nesse extremo inferior da escala de consciência do Dr. Hawkins, está o nosso amigo ego. Observem como isso tem a ver com as cores dos chakras. São os chakras inferiores, vermelho, laranja e amarelo, onde nós estamos lutando pela nossa sobrevivência e nos sentindo absolutamente separados de Deus e dos nossos irmãos. Quando a gente chega no verde, a gente já está no chakra cardíaco, tá? Tá? Nada é por acaso. Agora vamos falar do nível de energia 30, que é o nível de culpa. A culpa, tão utilizada na nossa sociedade para manipular e castigar, se manifesta numa variedade de expressões, como o ressentimento, a autorrecriminação, o masoquismo e todos os sintomas da vitimização, do vitimismo. Quando eu estou na vítima, eu estou vibrando na culpa. Eu só posso vibrar na culpa se eu acreditar que eu pequei. Eu só posso vibrar na culpa se eu acreditar que eu pequei. E o pecado é o quê? A vergonha, que é o nível que a gente acabou de ler. Mais baixo ainda. A culpa inconsciente produz enfermidades psicossomáticas, tendência a sofrer acidentes e condutas suicidas, tá? Gente, eu conheço uma pessoa que sofre tanto acidente que eu nunca vi igual. E, infelizmente, ele é um dependente químico. Mas sabe uma pessoa que... Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, e tem tudo a ver com a lição de hoje, eu inventei o mundo que eu vejo. Ele, há uns anos atrás, ele estava trafegando numa rodovia. Essa história é verídica. Ele estava trafegando numa rodovia e tinha um caminhão na frente dele com umas placas de madeira. Na hora em que ele estava atrás do caminhão, as placas se desprenderam, caíram em cima do carro dele. Não sofreu nada, graças a Deus, mas o carro foi bem injuriado. Tá? É uma pessoa que está bem nesse nível aqui. Tá atraindo coisas ruins. Mas, não, olha só como é azarado. Não. O inconsciente dele tá tomando conta da coisa toda, tá? Então vamos voltar aqui. Ele vai falar, gente, ele vai falar. É totalmente um curso em milagres esse texto, eu não lembrava. Quando a culpa domina, é porque se está preocupado pelo pecado. Depois eu vou ler um texto dele sobre um curso em milagres para vocês, tá? Esta atitude emocional de intolerância costuma ser explorada pelos demagogos religiosos para impor coerção e controle. Uhul! Uhul! Aquela igreja que você frequenta, né? Não tem nada a ver com o curso em milagres. É provável que esses mercadores do pecado e da salvação, eu vou te oferecer a salvação, inclusive se você me der um dinheiro aqui, o seu lugar no céu já está garantido. Obsessivos com o castigo, expressam sua própria culpa ou a projetam nos demais. Eu inventei o mundo que eu vejo. Eu estou projetando a minha culpa no mundo que eu vejo. Lembram da frase do Dr. Kenneth Wapnick? Este mundo é feito de culpa cristalizada? Mas, gente, graças a Deus estamos nos livrando disso. Inxalá, né? As subculturas que exibem a aberração da autoflagelação frequentemente manifestam outras formas locais de crueldade, como a matança ritual de animais. Vocês sabiam que no planeta também tem a matança ritual de crianças? Vocês já estão sabendo disso, né? Matança ritual de crianças. Né? Sacrifício para um deus. Né? Tem vários casos narrados sobre esse assunto na Bíblia. A culpa provoca fúria, que frequentemente se expressa matando. Na pena capital, a morte do réu gratifica uma população devastada pela culpa.
A nossa sociedade americana implacável, ele era americano, ele está falando dos Estados Unidos. Por exemplo, desdenha das suas vítimas na imprensa e atribui castigos que nunca demonstraram ter valor dissuasivo ou corretivo. Está falando do sistema prisional e penal norte-americano, tá? Então, na verdade, os nossos criminosos são, na verdade, os nossos bodes expiatórios, né? Eles vão, digamos assim, passar ao ato aquela culpa que nós temos no inconsciente para que então possam ser punidos e a gente ter algum alívio com isso. Mas esse é um assunto sobre o qual a gente poderia fazer uma live, ficar aí 3 horas falando desse assunto, tá? Então, quero dizer 2 coisas para vocês antes de terminar o vídeo. Denise, aquela sua pergunta que você fez ontem do toda rejeição é aceitação disfarçada, que a resposta para ela é assim. Depois eu leio de novo o trecho para vocês. Eu me rejeito. Dentro de mim eu me rejeito pra caramba. Aí eu vou pro outro e quero que ele me aceite, mas ele me rejeita. Então, na verdade, ele tá aceitando, comprando e validando a minha auto-rejeição, o conceito que eu tenho dentro de mim, a meu próprio respeito. Então, ele tá me aceitando. Ele tá me validando. Entenderam? Muito bem. É isso. Então, a última coisa que eu quero falar é dar pra vocês o anjo do mês, né, gente? O anjo do mês, que depois eu vou fazer o post no Instagram, é o anjo do risco, tá? E ele tá aqui fazendo, eu boto a imagem, vocês não vão conseguir ver. Mas ele tá fazendo, gente, canoagem, rafting. Olha o anjo do risco fazendo rafting, as asas dele, tá? Daqui a pouco eu ponho no Instagram. E a mensagem é assim: saia da sua zona de conforto e vá em direção ao desconhecido. Seja corajoso, visível e conscientemente ousado. Dance com a incerteza e viva a sua vida ao máximo. Então, gente, essa energia da coragem, do risco, é que vai nos acompanhar durante fevereiro, tá? E eu vou ler a mensagem para vocês depois. Depois eu posto no Instagram, tá? Lembrando que nós podemos fazer uma meditação, uma mentalização agora, agradecendo pela presença do anjo da sabedoria que esteve conosco durante todo o mês de janeiro, abrindo o nosso ano com as energias da sabedoria, tá bom? E lembrando que o anjo da gratidão, ele está conosco durante todo o ano de 2024. Vamos elevar o nosso pensamento para esses 3 anjos, agradecer pela presença maravilhosa deles nas nossas vidas, nos apoiando, nos orientando, enriquecendo o nosso trabalho aqui com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo de Um Curso em Milagres, tá bom? Assumir riscos, o texto. Assumir riscos requer um certo nível de disponibilidade para construir fé e confiança. Significa mover-se para o desconhecido e estar disposto a encarar as potenciais consequências das nossas ações, sem estarmos certos dos resultados. A ousadia consciente, conscientemente assumirmos riscos, isso é uma forma poderosa de aprofundar o nosso despertar espiritual, a nossa consciência espiritual. Requer coragem e vulnerabilidade para sairmos da nossa zona de conforto, nos desapegarmos dos padrões e hábitos antigos que não mais nos servem. Assumir o risco e escolher reavaliar a sua compreensão do mundo à sua volta e confrontar crenças desatualizadas. As recompensas de tal exploração podem ser profundas à medida em que ganhamos novos insights e perspectivas que nos levam para uma conexão espiritual mais profunda e para um senso maior de propósito e de significado nas nossas vidas. Assumir risco pode despertar sentimentos de liberação e libertação à medida em que aprendemos a deixar ir o medo e damos as boas-vindas ao momento presente.
Isso vai aprofundar a nossa conexão conosco mesmos com os outros e com o divino. Adicionalmente, assumir riscos pode também ser um modo de expressar a criatividade e a inovação, à medida em que exploramos novas ideias e abordagens. Essa é uma prática espiritual em si mesma e envolve entrarmos em contato com a nossa intuição e orientação interior e confiarmos no fluxo da vida. A qualidade espiritual do risco está na capacidade de desafiar a nós mesmos para darmos um passo além das nossas limitações, confiarmos em nós mesmos e no universo e abraçarmos o desconhecido com coragem e abertura. Este mês, dance com a incerteza e viva a sua vida ao máximo. Deixe ir o medo e dê as boas-vindas ao momento presente. Arrisque-se a amar mais completamente a si mesmo, aos outros e ao universo. Carinhosamente, Cat Tyler, que é a autora do texto dos Inner Links, né? E aí ela fala pra gente se despedir do anjo da sabedoria e agradecer, porque ele ficou com a gente em janeiro. Tá bom, meus amores? Então, se arriscar, deixar ir, né? Então tem um livro do Dr. Hawkins, que é talvez o mais famoso dele aqui no Brasil, que é o Deixar Ir, que também é uma boa leitura para vocês, que traz essa chave ascensional do desapego. Porque, meus amores, sem desapego, nós não conseguimos viver no momento presente. No apego, nós estamos no passado, né? Então, lembrando a lição do dia, eu inventei o mundo que eu vejo. Você inventou o mundo que você vê. Nós inventamos o mundo que nós vemos. Estamos todos no mesmo barco, desmontando essa programação egóica que afirma que nós somos vítimas do mundo que vemos. Não somos. Hoje vocês entenderam a mecânica energética dessa consciência de vitimização, que está na culpa e na vergonha, está lá no pecado e na culpa, na tríade ímpia do ego, tá? Pecado, culpa e medo, vergonha, culpa e medo, vergonha, culpa e medo, tá bom? Então é isso aí, meus amores. Eu agradeço muito a vocês pelas mensagens que vocês estão me mandando. Assistam o vídeo de Denise Helena, comentem se quiserem fazer um vídeo para me mandar, né? Como a jornada de cura da criança interior curou a sua vida, propiciou algum tipo de cura, algum tipo de milagre na sua vida, que foi o que a Denise nos contou. Mande para mim, tá? Manda para mim pelo WhatsApp, e se você quiser que eu publique, óbvio, eu vou botar no YouTube e vou publicar no Instagram também. Tá bom? Agradeço muito pelo carinho de vocês comigo, pela amorosidade. E amanhã eu falo uma porção de coisas que eu tinha que falar hoje, mas que não vai dar tempo, porque já estamos aí em 58 minutos de vídeo. Tá bom, meus amores? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.